Nós temos muitos motivos para sermos otimistas com o Brasil. Nos últimos 30 anos, certamente, a sociedade brasileira foi uma das que mais avançaram no mundo. Nós derrotamos uma ditadura militar, promulgamos uma Constituição cidadã e vemos a cada dia mais a consolidação das instituições democráticas no país. Nós derrotamos uma inflação de uma geração, estabilizamos a moeda e vimos a economia do Brasil voltar a crescer e a gerar empregos. Nós implantamos amplos programas sociais, tiramos milhões de brasileiros da miséria e com o crescimento da economia e com a ampliação de crédito, vimos outros milhões de brasileiros entrarem no mercado de consumo. Mas nós temos uma variável, que é o grande desafio que temos pela frente, uma variável que tem uma origem histórica, que se mostra atávica, estrutural, que é, apesar de todos os avanços recentes, a distribuição da renda nacional. O Brasil, infelizmente, ainda se situa entre as 12 nações que têm pior distribuição de renda no mundo. E hoje o principal vetor causador dessa má distribuição de renda é a desigualdade educacional do país. A evidência mostra isso, a intuição, o consenso mostra isso. Duas crianças que começam a vida em escolas muito desiguais, elas acumulam desigualdade a cada ano e na idade adulta chegam ao mercado de trabalho em situação absolutamente desigual. A pesquisa acadêmica mostra isso também. O grande economista brasileiro, talvez o maior economista brasileiro vivo, que serve inclusive ao governo da presidente Dilma, o economista Ricardo Paz de Barros, tem um estudo clássico feito em 9 regiões metropolitanas do Brasil, em que ele mostra que hoje no Brasil 50% da desigualdade na distribuição da renda tem origem na desigualdade educacional. A prova do PISA de 2009 mostra isso também, confirma esse dado. Entre os 65 países que fizeram a prova, se o Brasil fosse representado apenas pela escola privada, o Brasil ocuparia a 18ª posição nesse ranking. Se o Brasil fosse representado apenas pela escola pública, ele ocuparia a 59ª posição no ranking. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Um desafio complexo. A qualidade da escola pública no Brasil tem melhorado em termos incrementais, não satisfatórios para as nossas necessidades. E esse é um desafio muito maior do que um desafio apenas para o Estado brasileiro, para a União, para os Estados e para os municípios. Esse é um desafio de toda a sociedade brasileira. E se existe uma instituição no Brasil, se existe alguém no Brasil que tem dado demonstrações, que compreendeu a dimensão desse desafio, se tem uma instituição no Brasil que tem feito um trabalho amplo, sério, despreendido, suprapartidário, se tem uma instituição no Brasil que tem dado diariamente exemplos de compromisso com o futuro do país e de amor por esse país, é o movimento Todos pela Educação. Um movimento constituído de empresários, de acadêmicos, de intelectuais, de outras entidades que militam no campo da educação, pessoas e entidades que têm colocado acima de tudo seu esforço, sua energia, seus recursos para melhorar a qualidade da escola pública no Brasil, em nome de um projeto nacional, de um país verdadeiramente justo e desenvolvido. Por essa razão, eu quero parabenizar aos deputados da Comissão de Educação que fizeram a escolha do movimento Todos pela Educação e dos outros agraciados. Parabenizar eles, parabenizar os agraciados, parabenizar todos que participam dessa tarde tão importante hoje aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a senhora diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, para receber a medalha das mãos do senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Gabriel Chalita, e o diploma de menção honrosa das mãos do senhor deputado Raul Henrique.
Com a palavra, a senhora Priscila Cruz. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar os deputados aqui presentes, os componentes do curso de educação aqui. Quero dar 3 destaques de pessoas que estão aqui e que são grandes mentores meus e do movimento. A Maria Lúcia, que é a diretora administrativa aqui na Centro de Educação, o Mozart Ramos, e o professor Chico Soares, aqui presente também. E não existe movimento sem grandes mentores, né? Não existe organização sem aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode ligar a qualquer momento, poder trocar uma ideia, uma angústia, e são pessoas muito importantes mesmo para o movimento e para mim. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço também a compreensão dos deputados, né, essa votação e esse voto de confiança no movimento Todos pela Educação. Como o próprio deputado Val Henri mencionou aqui antes, disse, o movimento é um movimento plural e um movimento que nasceu da indignação em relação à situação atual da educação pública brasileira. Eu concordo plenamente com o Daniel, acho que a gente realmente avançou muito nos últimos anos, a gente deu passos importantes e corajosos nesses últimos anos, mas a situação ainda é muito ruim. O Brasil, talvez o maior erro histórico do Brasil foi ter sido negligente em relação à educação pública em muitos e muitos anos. Foram décadas e décadas de negligência e de descaso com a educação pública brasileira. Então, realmente, a gente conseguir correr atrás, avançar numa velocidade que seja adequada ao direito do aluno de aprender, ao direito do aluno de ter uma trajetória completa e exitosa na educação básica. O movimento ele acabou de divulgar na semana passada um relatório que trouxe dados preocupantes, dados que realmente exigem de todos nós uma reflexão um pouco mais profunda em relação aos caminhos que realmente vão fazer com que o Brasil avance naquilo que a gente acredita que é a nação que a gente quer para todas as crianças e jovens desse país. Não vai ter como a gente construir um país melhor se a gente não acreditar e trabalhar de fato para que essa educação aconteça. Existe muita boa vontade, eu acho que a gente realmente não existe quem não diga que a educação é importante, mas isso inclusive é um entrave da educação. Ela é tão consenso que a gente tem dificuldade em realmente fazer aquelas reformas que vão fazer a gente avançar, de fato avançar. Precisa de muita coragem para a gente realmente avançar de forma mais profunda na educação pública brasileira. A gente acabou de verificar os dados do ensino médio que tem mostrado uma estagnação de 14 anos. Há 14 anos que os alunos do ensino médio estão estagnados num patamar muito baixo de aprendizagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Isso mostra que a gente tem um problema de estrutura, a gente tem um problema de modelo. Sem mudar mais profundamente a educação pública brasileira, a gente pode ter mais investimento, a gente pode ter todo o esforço, a gente verifica diariamente a quantidade de pessoas, de instituições, né, dessa casa, do executivo, né, do sistema de justiça, quantas pessoas estão batalhando diariamente, né, as 50 milhões de mães, né, com 50 milhões de alunos, os 2 milhões de professores das 200 mil escolas brasileiras. Esse esforço todo que é empreendido todos os dias, se a gente não tiver coragem de fazer aquilo que a gente precisa de fato fazer na educação brasileira, dificilmente a gente vai conseguir avançar. E aqui eu quero só citar alguns desses caminhos que a gente precisa realmente encarar no Brasil. Ter um currículo nacional, sem ter a clareza do que cada aluno tem direito de aprender em cada série, em cada ano, dificilmente a gente vai conseguir ter uma política voltada para a aprendizagem. A gente tem que ter mais oferta de ensino em tempo integral. Os alunos brasileiros ficam muito pouco tempo expostos ao ensino, muito pouco tempo, talvez um dos menores do mundo. A gente tem que melhorar a formação do professor. É muito injusto a gente colocar o professor numa sala de aula e esperar que ele realmente garanta a aprendizagem dos seus 25, 30 alunos, se a formação inicial dele não é adequada a essa tarefa. Precisa avançar muito ainda nesse sentido. Então,
A gente tem que ter uma avaliação, olhando aqui para o Chico Soares, tem que ter uma avaliação consequente. Hoje a avaliação educacional tem servido mais para dar notícia do que para realmente mudar a situação. A gente precisa de avaliações diagnósticas que impactem na gestão e no dia a dia da escola. Enfim, citando apenas alguns dos caminhos, mas sem ter coragem para mudar, dificilmente a gente vai mudar. Então, quero agradecer esse voto de confiança no movimento, essa homenagem que é feita ao movimento que realmente tem trabalhado muito duro e de forma apaixonada para melhorar as condições e para melhorar, de fato, o ensino, pensando no aluno brasileiro. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Ouvimos agora o senhor presidente da Frente Parlamentar.